Como eu falei antes, basta comer menos e gastar mais é uma estratégia extremamente triste de ouvir até hoje de diversos profissionais da saúde, porque a gente já tem categorizado que cerca de 80% das pessoas que tentam apenas fazer mais atividade física e comer menos alimentos falham no processo de emagrecimento. E é aqui que entra a importância de um tratamento bem estruturado, porque tomar a medicação é essencial para você conseguir emagrecer de forma adequada. Mas eu sempre deixo claro que até agora eu falei com vocês somente de outras medidas, que foi alimentar e de atividade física. E agora eu entro com vocês falando sobre a medicação, que é fundamental, mas não se escore somente da medicação, porque eu observo pacientes que estão usando Mounjaro, que não conseguiram melhorar, não estão fazendo atividade física, não estão melhorando a alimentação, eles perdem um total de 0 quilos na semana, porque não adianta tomar remédio se você não melhorar os outros fatores para conseguir fazer o processo de emagrecimento. A medicação é importante, a medicação é fundamental, mas a medicação é apenas uma parcela do tratamento. E aqui, quando a gente fala de tratamento, a gente tem muita coisa para conversar. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje a gente tem uma propedêutica muito boa quando a gente direciona o tratamento do paciente. A gente tem um estudo mostrando fenótipos da obesidade que ajudam a gente a nortear o tratamento do paciente. Esse estudo ele separou os grupos em 4, na verdade 5. Um grupo que não foi observado, não conseguiu se identificar de qual fenótipo era, então a gente vai excluir, porque a gente não consegue tratar de forma direcionada aquilo que a gente não conseguiu identificar. E os outros 4, que é o cérebro faminto, que são aquelas pessoas que querem consumir grandes quantidades de alimento. Então é aquela pessoa que vai no self-service, por exemplo, ou vai na churrascaria e come muito mais do que todo mundo. Tá? Nós temos aquelas pessoas que têm o fenótipo de fome emocional. Ela come para ter prazer, ela come para despejar as frustrações, os estresses do dia. Nesse local aqui, o estudo ele somente colocou aquelas pessoas que tinham diagnóstico de ansiedade e depressão. Só que às vezes a gente trata dessa forma o paciente ainda sem o diagnóstico fechado pelo psiquiatra, porque muitas das vezes o paciente sequer ao psiquiatra vai. E a gente consegue, conversando com o paciente, identificar que se trata sim de uma fome emocional e direcionar o tratamento para este tipo de alimentação. Nós temos também um paciente que tem um intestino faminto, que é aquele que é mais difícil para a clínica, para a gente que está conversando com o paciente, identificar. Mas é aquele paciente que consegue comer uma quantidade agora e daqui a 2 horas ele já está pleno, podendo comer tudo aquilo de novo. Mas não necessariamente que ele comeu grandes volumes anteriormente. Ele tem o movimento intestinal mais rápido, daí através de exames específicos que a gente não faz no nosso dia a dia. A gente também consegue identificar isso com conversas com o paciente. É óbvio que com menos certeza do que a gente teria se estivesse fazendo os exames. E o paciente que tem um metabolismo lento, esse daqui a gente consegue observar através do exame padrão ouro de calorimetria indireta. Mas se você não tiver disponível o exame para fazer, a gente consegue fazer uma observação. Paciente que faz atividade física, que se alimenta melhor e acaba, mesmo assim, não perdendo gordura. Então a gente precisa baixar o consumo energético desse paciente muito mais do que seria em outros pacientes. E aí provavelmente a gente está diante de um paciente com metabolismo lento. A gente também tem terapia específica para esse tipo de paciente. E quando a gente fala de tratamento baseado em fenótipo, a gente tem uma perda média de 15,9% de peso corporal. É uma boa perda de peso, muito melhor do que os tratamentos feitos à cega
com outras medicações que não são a canetinha, as canetinhas. E eu vou conversar depois com vocês sobre isso. E nosso arsenal terapêutico hoje de medicações para o emagrecimento, seja on-label, ou seja, em bula, ele tem indicação para a obesidade, e off-label. A gente observa através de dados de estudo que ele pode auxiliar no emagrecimento, mas na bula não tem constando que ele foi feito ou que ele deve ser indicado para o emagrecimento. E aí a gente tem medicações antidepressivas, ansiolíticas, outras medicações que vão alterar o paladar. Nós temos medicações que vão se impulsionar para fazer o tratamento, outras que vão melhorar a sua resistência à insulina, excretar açúcar pela sua urina, e outros que vão melhorar o seu metabolismo. E agora, com as canetinhas, a gente tem aqui um arsenal terapêutico maravilhoso para o processo de emagrecimento, tá? E eu falo com vocês que a tirzepatida hoje ela é uma mudança muito grande de paradigma quando a gente fala em processo de emagrecimento. Isso porque ela, independente de fenótipo, ela confere uma perda de peso maior do que o tratamento guiado por fenótipo. Ou seja, uma monoterapia muito eficaz. A gente quase tem a mesma perda de peso do que com uma bariátrica. É óbvio que num período de tempo muito distante, mas a gente consegue melhorar ainda mais o tratamento com a tirzepatida. E eu vou explicar para vocês sobre isso. Quando a gente fala de tratamento da obesidade, é muito errado achar que apenas uma medicação vai ser o suficiente para fazer o paciente perder aquele peso, porque o paciente não quer esperar 4 anos para perder 20% de peso. Então a gente precisa ter muita atenção quando vai tratar o paciente. É óbvio que a perda de peso é importante, a gente precisa respeitar a saúde do paciente, mas a gente precisa de ter aderência daquele paciente. O paciente não vai aderir ao tratamento de forma adequada se ele observar que a perda de peso está muito lenta e que o esforço e o custo que ele está tendo não são aquilo que ele acha que vale a pena, tá? Então a gente tem hoje que fazer associações terapêuticas para conseguir entregar uma perda de peso adequada para o paciente. E aqui na base a gente tem no 4 o tratamento por fenótipos, entregando quase 16% de perda de peso. A semaglutida é uma excelente medicação, que é o Ozempic e o Wegovy. A gente tem cerca de 20% de peso perdido somente com a semaglutida. A gente pula para a tirzepatida, que é uma medicação maravilhosa. Ela faz uma perda de peso muito boa, rápido e quase sem nenhum efeito colateral. O importante é sempre tomar muito cuidado com a massa muscular. Como eu falei com vocês, se perder massa muscular no processo de emagrecimento, você vai entrar em efeito rebote. E aqui, no topo da lista de terapias medicamentosas, eu coloco para vocês as associações medicamentosas. Por quê? Se a gente pensar num tratamento guiado por fenótipo, associado com a tirzepatida, por exemplo, quantos por cento será que esse paciente vai perder em tratamento para obesidade? A gente não tem isso categorizado, mas a gente sabe que consegue perder muito peso, muito bem, e a gente tem resultados fantásticos quando a gente fala de associação medicamentosa, e a gente pode usar vários, não entramos com todos de uma vez, sempre respeitando a individualidade do paciente. A gente começa
muito bem com um análogo de LP1, que são as canetinhas, a liraglutida, semaglutida ou a tirzepatida, e depois a gente vai guiado por fenótipos, que a gente consegue fazer uma cobertura maravilhosa para permitir que o paciente perca peso de forma adequada. E aí, a associação terapêutica é o caminho ideal. O que é a associação terapêutica? É a melhor forma que você tem para emagrecer, que é a mudança comportamental que você vai fazer na sua vida. Você vai fazer um treino resistido que vai ajudar você a queimar calorias, vai te dar bons novos hábitos, você vai ter uma melhora da musculatura, seu corpo vai ser mais funcional. A gente vai associar isso com uma dieta hiperproteica, rica em alimentos naturais, cheios de fibra, cheios de vitaminas, cheios de minerais. Você vai gastar mais energia comendo isso, você vai melhorar o seu intestino, você vai melhorar a sua saúde, você vai melhorar a sua microbiota, e tudo isso vai permitir que agora a medicação, sendo bem empregada, ela faça você derreter tudo de gordura que você tem no seu corpo. É óbvio que falando pode parecer simples, é difícil executar, e é por isso que você precisa de um profissional que entenda o que está fazendo, que você precisa de um bom direcionamento, e muitas das vezes somente falar tudo isso que eu falei até agora não seja o suficiente. E muitas das vezes, na minha consulta, eu não fico somente falando tudo isso. É óbvio que às vezes a gente perde alguma informação, e eu decidi fazer esse curso só para poder falar todas as informações que eu julgo necessárias para um paciente meu conseguir emagrecer de forma adequada, mas que agora eu tenho a possibilidade de dar esse material para o meu paciente, que você consiga assistir, entender a necessidade de cada parte que eu proponho para você, e eu entender agora melhor você, entender bem o que está te impedindo de fazer tudo isso que eu te peço. Agora o que você entende que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer para conseguir emagrecer. Boa parte da minha consulta é entendendo o meu paciente. Às vezes eu gasto muito tempo apenas conversando, entendendo as dores, o que ele precisa de motivação para conseguir emagrecer. E aí a gente consegue sim ter um processo de emagrecimento importante, perder bastante peso numa velocidade adequada, não necessariamente rápida, cada pessoa tem a sua, mantendo massa muscular e ajustando a sua saúde. Tudo jóia? Se você gostou dessa aula, por favor, me dá um feedback depois, que eu vou ficar muito agradecido.